Olá, pessoal, boa noite, meninas e meninos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro da Mulher VIP, da mulher que é valorizada, intercessora e participativa. Quando nós falamos, nesse caso, da Mulher VIP, nós incluímos aqui todas as pessoas da família, porque somos VIPs, somos os meninos e as meninas dos olhos do Senhor, por quem Deus tem um olhar todo especial, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Então, nesta data, nós vamos estar tratando de um assunto maravilhoso. Já já, Lelinha traz as novidades para vocês, tá? E aí nós queremos dizer para vocês que nesta semana, aqui em nossa igreja, em Natal, na Cidade da Esperança, de onde nós temos esse projeto de todas as segundas-feiras, nós estamos cada semana orando por uma família diferente. Nós estamos orando essa semana pela família da Marley, seu esposo e todos os filhos. E também vamos incluir, lógico, os pedidos de oração que vocês deixarem aqui no nosso chat, tá bom? Sejam bem-vindos, sintam-se bem no nosso meio. Vamos ter hoje um assunto altamente reflexivo, e nós pedimos a colaboração e a participação de todos, tá bom? É com você, Leila. Boa noite, pessoal. Vocês que estão aqui nos acompanhando, como o Lu falou, são todos bem-vindos. Nós estamos daqui de Natal, Rio Grande do Norte. Hoje eu tentei vir assim, ó, Margarida, toda florida, né, para poder fazer referência à sua pessoa. Coloquei aqui, ó, a Margarida. Hoje é um dia muito especial. Margarida é uma pessoa diferenciada, né? A história dela é bem interessante e vai com certeza alcançar o meu e o seu coração. E nós não estamos aqui para exaltar a pessoa da Margarida, claro, porque o primeiro é Deus, mas sim glorificar o nome de Deus através da vida da Margarida. E com certeza essa mensagem vai ser espalhada por nós a outras pessoas que se beneficiará com esse testemunho. E antes de iniciarmos, nós vamos aqui ler o que está escrito no Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, e eu destaquei aqui a palavra da página 640, onde diz: Eu vos aliviarei. O Senhor me deu uma mensagem para vós, e não somente para vós, mas também para outras almas fiéis, perturbadas pelas dúvidas e temores concernentes à sua aceitação pelo Senhor Jesus Cristo. Sua palavra para vós é: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43:1. Desejais agradar ao Senhor e o podeis fazer crendo em suas promessas. Ele espera levar-vos para um porto de misericórdia, de misericordiosa experiência, e vos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Tendes tido um tempo de inquietação, mas Jesus vos diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O gozo de Cristo na alma vale tudo. Então se alegram, porque têm o privilégio de repousar nos braços do eterno amor. Hoje nós estamos aqui falando sobre traumas, superação, resiliência, e todas aquelas pessoas que estão entristecidos por traumas que viveram, ou por terem sido pessoas que geraram trauma em outras pessoas e podem estar aí com a culpa. Eu convido a ver o programa da semana passada sobre perdão, e esse aqui é meio que continuidade, mostrando o que Deus pode fazer na vida daqueles que se achegam a Ele. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Margarida, ela está de Portugal. Ela é uma querida que tem feito aí um trabalho maravilhoso para alcançar, né, crianças e adolescentes
para eles serem preservados do abuso. Ela vivenciou, né, vários tipos de abusos, negligências, abandono, mas graças a Deus a vida dela mudou o rumo. E hoje, né, restaurada em Cristo, ela leva essa esperança a outras pessoas. Então nós amamos aqui estar com você, Margarida. Sua presença é uma alegria, eu não canso de dizer isso. E com a graça de Deus, nós vamos estar aqui conversando com você e depois todos que desejarem poderão também fazer seus comentários ao final. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor reservou esse momento para falar aos nossos corações. O Espírito Santo já está aqui entre nós, abrindo a nossa mente para absorvermos tudo que será aqui dito, que já começou a ser dito desde o início desse programa. Que nós possamos estar aqui gratas e gratos, né, também pela vida que o Senhor tem nos concedido e que nesse momento o Senhor derrame o teu bálsamo restaurador na vida daqueles que ainda estão com feridas abertas por questões relacionadas a traumas. Que o Senhor venha com teu consolo, o Divino Espírito Santo, o nosso Consolador, esteja aqui acalmando a todos os corações que estão assim desesperados, entristecidos ou angustiados. Nós louvamos o teu nome mais uma vez por essa oportunidade e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então agora nós vamos aqui pedir para que você, Margarida, possa ativar seu vídeo e áudio e iniciar com seu testemunho de superação desses traumas. Boa noite. Para aqui para Portugal, boa tarde ainda para o Brasil. É um bocado estranho estar aqui sozinha na câmara, mas é uma oportunidade de podermos falar e ver o que é que Deus também tem para nos dizer. E há um versículo que diz que Deus nos conhece tão bem que sabe muito, até os cabelos que nós temos na nossa cabeça, Lucas 12:7, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Por isso nós somos todos importantes para Deus, nós somos filhos de Deus. Eu até costumo dizer que eu sou filha amada do Rei, filha amada do Pai, e é algo que eu sinto de há um tempo para cá, esta presença do Pai amoroso, de um Pai acolhedor, visto que durante anos eu não conseguia tratar o Deus Pai como o meu Pai, que era o Deus Pai de Jesus, mas como o meu pai era-me difícil assimilar que Deus fosse um pai, já que eu tinha tantas más experiências com pais, com aquelas figuras paternas na minha vida. E aí Deus faz toda a diferença. Por isso hoje eu posso dizer com toda a certeza, eu sou filha amada do Pai. E voltando atrás, quem era eu, quem sou eu, já disse, mas quem era a Margarida? A Margarida cresceu numa perspectiva muito triste ao longo da sua vida. Eu passei a questionar-me muito, principalmente quando eu comecei a conhecer Deus na minha vida. Eu converti-me com 13 anos, já perto dos 14, e na altura interrogava-me, mas quem és tu, Deus? Como é que eu já estava num processo difícil da minha vida, mas quem és tu? E há o versículo que diz, que é um versículo que me custou muito durante também muitos anos, que diz em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas
como é que eu podia entender qual era o propósito que Deus tinha na minha vida? Como é que eu podia aceitar que todas as coisas pelas quais eu tinha passado e ainda estava a passar na altura da minha conversão, como é que essas coisas poderiam cooperar para o meu bem, e achar Deus é meu pai, um pai que é amoroso protege, um pai que é amoroso cuida, mas onde está este meu Deus? Deus, onde estás tu? Então, voltando mais atrás, então, antes da minha conversão, eu cresci numa família muito pobre, nem dinheiro tínhamos sequer para comer, ter comida à mesa. A nossa comida muitas vezes era nos caixotes do lixo, nos contentores, nós chamamos aqui os contentores do lixo, onde as pessoas deitam todo o seu lixo fora, e quantas eram as vezes que eu comia e andava descalça pela rua, mais ou menos até aos 6 anos. Mas podem crer que às vezes hoje, voltando atrás e naquela altura olhando para trás e vendo, acabava por ser uma aventura muito grande entre mim e o meu irmão mais novo do que eu, 2 anos quase, não chegava a 2, mas era uma aventura. E quando íamos pelos campos, porque vivíamos numa zona onde havia terrenos com campos, com colheitas, e nós íamos lá e comíamos as cenouras dessas pessoas. Então na minha ideia, eu não era cristã, mas na minha ideia roubar para comer não era pecado. Portanto, nós tínhamos fome e o que nós estávamos a tirar era algo para comer, já que não tínhamos em casa. Claro, eu já pedi perdão a Deus por todas essas desventuras, mas senti que naquela altura estava a fazer algo para me alimentar e não tinha como pedir perdão a Deus, porque achava que eu estava correta. Mas aos 6 anos fui abandonada pela minha mãe. Ela fugiu com o meu padrasto, que é hoje o meu padrasto, e deixou para trás 4 crianças pequenas, o mais velho com 10, o outro com 8, eu com 6, o meu irmão com 4 quase. E era difícil viver junto com um pai alcoólatra, e onde nem tínhamos comida mais uma vez. E aí eu e minha irmã fomos institucionalizadas num colégio de meninas, onde só havia meninas, e os meus irmãos foram para um colégio de rapazes. Mas foi muito, muito triste, porque desde pequena sempre a ser enxovalhada, não sei se conhecem o termo, mas sempre a ser criticada, e a sofrer o que hoje se trata de bullying. E na altura nós tínhamos que ir, depois, durante o tempo do processo de férias, tínhamos que ir passar férias com o meu pai, que na altura estava lá na cidade onde eu vivia, e fomos passar férias, eu, a minha irmã e os meus irmãos já lá estavam. E numa das noites o meu pai achou que eu poderia ser uma mulher adulta, quero entender que assim possa ter sido, e pegou-me a mim da cama onde eu estava e levou-me para a cama dele e acabou por me violar com uma faca apontada. A história está no livro Pérola, a Leila já tem falado do livro Pérola, portanto aqui está, e o livro está à venda aí no Brasil. A Leila já tem sido a minha boa divulgadora. Mas está à venda aí no site da cepal.org.br, se não me engano, /livros da Arlete Castro. Eu vou colocar aqui no nosso chat. Por isso foi, logo aí começou o trauma já do abandono, da negligência, e nessa altura, quando acabo por ser violada com o meu pai, o trauma aumentou muito mais ainda, porque uma criança de 8 anos com uma faca apontada ao pescoço, tu gritas, tu morres. Então aquele passou a ser o meu grito do silêncio, onde eu gritava mas que ninguém me ouvia e onde eu não tinha voz sequer a partir dali. Voltei para a instituição, lá começaram as coisas a piorar bastante, nenhuma criança já queria brincar comigo, porque parece que era uma doença contagiosa ter sido violada pelo pai, porque espalhou-se por todas as crianças, então mais ninguém queria brincar comigo, e eu passei a viver sozinha no meio de 60 crianças quase,
É triste quando as crianças não entendem ou são inculcadas com os adultos para terem estas atitudes, incluindo com as senhoras da instituição, onde me batiam imenso. Entretanto, eu fugi aos 12, eu vou resumir muito rápido, fugi aos 12 anos e fui viver com a minha mãe, que também não me queria, e tentou-me vender por várias vezes, ou para me entregar numa casa de prostitutas, ou me entregar a um homem a troco de dinheiro para eu ficar com ele. E aí foi muito complicado eu começar a perceber que a minha mãe não me queria mesmo e que não me amava, não sentia que ela me amava. Costuma-se dizer que todas as mães amam os filhos. Eu sinceramente não acredito que isso seja verdade, porque não tendo um abraço, não tendo um colo, um beijo, seja o que for, eu não consigo entender quando dizem que todas as mães supostamente amam os filhos à sua maneira, mas cada um sabe de si. Então vivi aquele ano com a minha mãe, mas foi um ano pesaroso também, incluindo mais 3 abusos de pessoas diferentes do contexto familiar, incluindo esse senhor para quem ela me quis vender e eu é que não quis e acabei por apanhar. Por qualquer coisa eu apanhava por tudo e por nada, não podia falar nada com a minha mãe, que logo apanhava. Logo a seguir encontrei um casal muito querido, que ele era pastor e a esposa. Eu acabei por me converter, encontrei uma jovem na rua que era cristã e que estava à procura de alguém que tomasse conta do filho, e eu fui tomar conta do filho dela toda contente, porque tudo que me afastasse da minha mãe, de estar em casa, era o que eu queria. Então eu fui para a casa dela durante o dia tomar conta do filho e comecei a faltar à escola, deixei de ir à escola. E aí conheço então o casal pastoral e por quem me apaixonei como pais, e comecei a receber pela primeira vez na vida um abraço, um colo, um beijo, um eu amo-te, um tu és bonita, apesar de eu não acreditar de maneira nenhuma que eu fosse bonita, porque na minha ideia já tinha aqui cravada na testa, abusa de mim, era uma ideia que começou desde cedo a delinear-se em mim, na minha vida. Então aí, logo naquele ano a seguir, a minha mãe, eu encontrei esse casal, comecei a frequentar a igreja, comecei a ir todos os domingos à igreja, era uma alegria cada vez que estava com eles ao domingo, e numa das aventuras do fim de semana, que para mim era uma aventura, eles convidaram-me a passar um fim de semana com eles, e eu, uau, que fixe, eu vou passar o fim de semana, e fui. E nesse fim de semana acabei por contar um bocado a minha história, quem eu era, conheceram-me mais ainda, e nesse fim de semana convidaram-me a viver com eles. Eu, uau, vou ter uns pais pela primeira vez na minha vida, eu já sou amada por eles, eu tenho abraços, eu tenho beijinhos, e algo que me valorizavam e era bom demais. Foi um ano maravilhoso, um ano que compensava todos aqueles anos, 13 anos, quase 14, que compensou a falta de qualquer tipo de afeto que eu tivesse. Entretanto, ela engravida e tem que fazer repouso absoluto, e na altura que ela está para ter o bebê, eu não posso ir para a casa dos pais dele, porque não podia ir, mas fui para a casa da minha mãe, que não era muito longe, passar as férias, e nessas férias, então o meu irmão mais velho, que vivia com a minha mãe, decide também me violar, estuprar. Nós aqui em Portugal usamos o termo violação para quando é com agressão, sabendo que abuso sexual é diferente de estupro, é diferente de violação. Portanto, a violação acaba por ser um ato forçado, nem sempre é um ato contínuo, mas acaba por ser um ato forçado, enquanto que o abuso sexual, por norma, acaba por ser com cumplicidade, existe para trás uma amizade, acaba por haver aliciamento à criança, há muitas formas de abusos, mas no geral acaba por ser um pouco esses os termos. E eu fui passar à minha mãe, o meu irmão então violou-me, e logo a seguir o bebê nascer eles voltaram da cidade onde o bebê tinha nascido para a cidade onde nós estávamos a viver, e eu voltei para casa, mas entretanto, infelizmente, porque ela
estava grávida e tinha que fazer repouso absoluto, e durante os 14 anos, a partir dos 14 anos, o casal, o homem, começou a abusar de mim. E eu pensava, meu Deus, então eu tive um ano aqui tão bom, deste-me um ano do que é um ano de mel, como é que agora eu também vou aguentar isto? Mas ao mesmo tempo eu recebi amor da parte dela, e isto foi muito confuso na minha cabeça, como é que eu mantinha ali, mas ao mesmo tempo, se eu não estiver aqui, eu vou para a casa da minha mãe. Na casa da minha mãe eu vou ter tareias, ele vai me bater constantemente, como sempre me fazia. E para onde é que eu vou? Não tenho mais sítio nenhum para ir. O lar onde eu vivia já não me aceitava de volta, e agora o que é que eu faço na minha vida? Então, mal por mal, como se diz cá em Portugal, mal por mal, Marquês de Pombal, eu vou permanecer onde estou, porque sempre tenho algum afeto, sempre tenho algum cuidado. E aí continuava sem entender o versículo, porque todos sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Onde estás tu, Deus meu? Eu não te quero largar, eu gosto de estar em convívio contigo, eu gosto de louvar, eu gosto de estar aqui presente, mas onde estás tu? Eu não te sinto na minha vida. O que é feito de mim neste tempo todo? E aí, entretanto, temos que mudar de cidade. O bebê ainda era pequeno, tinha 1 ano, tivemos que mudar de cidade e fomos para uma ilha, uma das ilhas daqui dos Açores, que são 9, e nós fomos para a ilha maior dos Açores. E porque ele foi para estudar lá à igreja, e perguntaram-me: queres vir connosco, ou queres ficar na casa da tua mãe? Eu disse: pá, na casa da minha mãe nem pensar, eu não quero mais estar na casa da minha mãe. Não há, eu já experimentei o que é ser amada, então eu não quero deixar, mas era um amor agridoce, tanto tinha amor como tinha a dificuldade na minha vida, e aí decidi então ir com eles. Eu já namorava, o que é hoje o meu marido, e o meu marido está aqui. O meu marido não sabia de nada, o meu marido é o Marcos Ferraz. O meu marido na altura não sabia de nada, eu também não lhe podia contar nada, ele era lá da igreja. E nós fomos embora para São Miguel e deixei um namorado para trás, que era a única coisa que eu tinha de importante na minha vida. Mas fui com o casal porque eram os meus tutores, quem tinha a minha tutela. E ao chegar a São Miguel eu pensei: uau, isto agora vai acabar, vamos mudar de sítio, então eu vou ficar bem. Estamos a falar de uma ilha, que para poder sair dessa ilha temos que apanhar o avião, não há outra forma de sair da ilha. E eu nunca tinha pisado uma ilha, nunca tinha sequer andado de avião, e para mim foi uma aventura muito, muito grande. Mas chegamos lá e logo nos primeiros dias começaram a aumentar cada vez mais os abusos que já estavam a ser feitos, mais intensos, de outras formas, e eu sem poder falar a ninguém. Se tu falas, vai ser a minha palavra contra a tua. E custava-me imenso, nós sabemos que aqui estamos entre cristãos, e custava-me imenso eu estar no púlpito, ele estar no púlpito, eu estar sentada nos bancos e estar a ouvir a pregação deles, porque Deus é amor, porque devemos blá blá blá, blá blá blá. Claro que entrava por um ouvido e saía por outro. Na minha cabeça era: como é que tu falas de uma coisa destas e em casa está a acontecer o que está? Não entendo. Não entendo, Deus, onde é que tu estás? E olhava pela janela e só me questionava: mas Deus, tu tens uma janela aqui aberta no meu quarto, onde estás tu? Tu vês, estás a ver tudo isto? Ainda hoje estávamos numa reunião, eu estava numa reunião de mulheres esposas de pastor, porque eu sou casada com o meu marido, é pastor de uma igreja aqui em Portugal, temos 4 filhos rapazes. Infelizmente aquilo que o homem diz não é o que Deus quer, é o que Deus diz. E aos 8 anos, quando daquela agressividade do meu pai, os médicos disseram: esta menina jamais poderá ser mãe. Portanto, Deus sabe, Deus é o comandante da nossa vida e não temos como dizer que a palavra do homem é definitiva, não é? A palavra de Deus é definitiva. Então eu tenho 4 filhos, o meu marido é pastor, estamos aqui já, e ontem fizemos 23 anos de casados, portanto já é uma vida
que eu louvo a Deus por isso. Entretanto, as coisas nos Açores, na ilha, começaram a piorar bastante, ao ponto de eu tentar o suicídio. Já falei numa das lives também que aos 8 anos tentei o meu primeiro suicídio do meu pai, por não aguentar. Achei que fazendo o que a minha mãe fez eu também iria morrer. A minha mãe não morreu, mas foi para o hospital, e eu pensei, se ela fez eu também vou fazer, porque eu queria matar-me, porque não queria viver aquela situação. Aos 18 anos, 17, tentei também, nesta vez, estava a viver com o casal. E depois acabei por sair. Eu disse, eu não aguento mais esta vida, eu vou-me embora, eu vou deixar de viver com eles. Mas sabia que Deus estava sempre comigo. Ainda não entendia, porque eu só me questionava, Deus, tu tudo viste, tu estás a ver tudo e não fazes nada. Onde é que tu estás, Deus? Isto é que é ser cristão, isto é que é ter amor cristão. Não consigo entender. Eu não estou aqui a dar pormenores, não vou falar pormenores, mas a história foi muito dolorosa durante todo esse processo. Entretanto, eu saí de São Miguel e vim sozinha, que nós chamamos continente, para Portugal continental. Nós temos Portugal aqui num cantinho, dizem que é a cara da Europa, e aqui a meio do mar nós temos então as ilhas. Então eu vim sozinha para Portugal continental, com o meu marido a apoiar-me. Na altura o meu marido um namorado, na altura acabou por saber uma parte da história do que estava a acontecer e resgatou-me em parte da situação que eu estava a viver. E aí acabei por estar um ano aqui no seminário e acabamos por casar. Mas mesmo assim, um ano antes do casamento, depois eles vieram também e foram viver numa cidade cá em Portugal continental, e eu fui visitá-los, eu não deixava de os visitar. E nessa visita, ele mais uma vez, há 2 meses do meu casamento, tentou não, acabou por abusar novamente de mim. O livro não retrata essa parte, só retrata até eu ter saído. E é triste demais. É triste demais que há 2 meses do casamento nós fiquemos à mercê ainda da maldade do homem. Agora podem perguntar, mas ela teve tanto tempo, mesmo depois de ser perto deles, ainda continuava a visitá-los? Se fosse eu não fazia, mas na nossa ideia não, muitas vezes na cabeça das vítimas ou sobreviventes existe uma relação de amor juntamente com aquilo que está a acontecer, e não há que condenar a vítima por se manter. A vítima vai chegar a um ponto que vai perceber a angústia e a agonia que esteve a viver, e aí tomará a decisão ou não de cortar laços. E essa decisão só ocorreu exatamente há 8 anos, quando eu entrei numa depressão profunda. Estamos a falar em 2013, já casada, já com os 4 filhos, entrei numa depressão profunda. Crente também tem depressões, por isso e basta olhar para a Bíblia, que nós temos exemplos de líderes que entraram em estados depressivos. E aí entrei numa, o meu corpo colapsou, eu já não queria viver, o meu marido apanhou um grande susto, foi necessário chamar a ambulância, e aí sim, eu preciso de ajuda. Eu quero ajuda pela última vez, depois de tentar várias ajudas e não ter conseguido. E aí Deus colocou 2 anjos na minha vida, um médico e uma terapeuta psicóloga. O que eu achava que os psicólogos não iriam resolver nada, porque eram todos a mesma coisa. Então, se os que eu procurei antes nunca tinham resolvido, então não havia mais ninguém. E eu dei o benefício da dúvida a esse médico e disse, ok, então vamos lá tentar mais uma vez. Eu, como assim, já estou no fundo, é só meter a terra por cima, tapar e acabar com a minha vida. E tentei o suicídio nesse ano, fez exatamente este dia 21, 8 anos que eu tentei o suicídio pela última vez. E fui começar a fazer terapia com esta psicóloga cristã, e foi onde Deus me começou a tirar da lama. Há uma história muito interessante que fala que um burro caiu num poço e as pessoas já não davam nada por aquele burro. Então disseram, ok, então já que o burro vai morrer, e vai, então vamos colocar terra
em cima, dentro do poço. Vamos cada vez mais mandando terra. Foram os vizinhos todos buscar carrinhos de mão com terra, caminhões com terra para meterem dentro do poço para enterrarem o burro. Só que, entretanto, o burro era persistente e o burro achou que não era para morrer. Então o burro, na sua ideia, disse: uau, estes humanos estão aqui a salvar-me, estão a mandar terra para eu ir trepando a terra e ir subindo este poço. E assim foi, conforme eu mandando terra, o burro ia subindo. Mandavam terra, o burro ia subindo, até que o burro acabou por chegar à superfície e foi liberto. Portanto, o que nós muitas vezes pensamos que é para destruição ou para acabar o sofrimento, muitas vezes é para livrar. E foi isso que Deus mandou. Mandou-me 2 anjos que me ajudaram a livrar desse poço. Foi um processo difícil, foi muito complicado, muito doloroso mesmo. O meu marido super preocupado, telefonava para a psicóloga: o que é que você está a fazer com a minha esposa, que ela só vomita. Vomitar era expurgar toda a porcaria mental e psicológica que estava dentro do meu peito e que eu não conseguia de outra forma. Então a forma do meu corpo era exatamente esta. Eu já nem dormia, eu já nem saía de casa. Meu marido é que levava os meus 2 filhos para a escola, os 4 na altura e os mais novos para a escola, porque eu já não saía, já nem tirava o pijama, achava que não era merecedora nem do meu marido, nem dos meus filhos. Eu, como mulher, achava que era a pior mulher do mundo, que o meu marido não merecia, porque eu não queria ter nada com ele, que eu não era uma mãe de maneira nenhuma extremosa, que os meus filhos mereciam uma outra mãe, que o meu marido, eu morrendo, meu marido poderia casar com uma mulher melhor do que eu e dar uma melhor mãe aos meus filhos. Hoje é uma das partes que ainda me custa imenso falar, exatamente esta, quando eu pensei na asneira que eu ia fazer. Porque era uma asneira, eu tinha os meus 4 filhos e eu ia deixá-los para trás, ia deixar o meu marido. Mas até nessa hora Deus disse não. Deus colocou uma Ana, a psicóloga, na minha vida e impediu que numa das vezes eu tentasse suicídio. Sem ela estar presente, só me disse ao telefone: afasta-te daí, sai daí, vai caminhando. E eu estava em cima de uma ponte para me atirar para cima da linha do comboio, a linha do trem, que em Portugal trem é comboio. Deus estava para me mandar para ir para lá. E aí Deus disse: não, não é a tua hora. E colocou alguém para me telefonar nessa altura. Faz lembrar quando Paulo está na prisão e que as paredes, aquilo se destrói tudo e que o carcereiro queria se matar. E Paulo diz: não, não faças isso. Nós estamos todos aqui, não vale a pena acabares com a tua vida. Deus manda mensageiros de alguma forma. Paulo e os outros presos poderiam todos ter fugido, naquela altura já tinham vivido, mas eles mantiveram-se. E a Ana Cristina foi um Paulo na minha vida também. Foi alguém que disse: não faças isso, porque Deus orientou para tal. Hoje esta Margarida está totalmente diferente, mas foi um processo. E aí eu voltei à ilha ao passar dos anos, porque entretanto eu sou vice-presidente e fundadora de uma associação a nível do nosso país, e não só, onde eu vou, enquanto associação, de escola em escola, sala em sala, falar às nossas crianças que aqui ninguém toca, que o nosso corpo é tão especial que até tem as partes privadas protegidas com roupa, e ensinando às crianças que há toques bons, toques maus, segredos bons, segredos maus. Mas isso é uma outra live, falar sobre a associação. É um projeto que eu levo avante, uma missão que Deus me deu, porque era muito mais fácil eu estar no meu cantinho depois de ter sido restaurada e curada com esta terapia, com Deus no comando, claro, e ficar a dizer: ok, fica aqui no meu canto, Deus, agora não mexe mais com isto, as minhas caixinhas, porque este é um assunto que não se esquece. Nós não vamos dizer que esquece o passado, o que passou, passou. Não, desculpem, não dá para esquecer uma coisa destas, de maneira nenhuma. Podemos trabalhar sim a dor, mas não é algo que se esquece da noite para o dia, porque a cicatriz está lá, mas a cicatriz está lá para nos fazer entender de onde é que nós viemos, qual foi o nosso trajeto, e não para esquecer,
Portanto, e perdoar não é esquecer. Então, o que é importante nós fazermos é ir lá dentro e arrumar todas as caixinhas que estão todas baralhadas. É como quando nós temos o quarto das crianças, todo com os brinquedos junto, com os sapatos junto, com as meias. Então vamos fazer uma reviravolta nesse quarto e arrumar cada caixinha. E é isto também com a nossa mente, com os nossos problemas cá dentro. É arrumar caixinha a caixinha. De vez em quando é necessário ir lá mexer aquela gavetinha, ver o que é que falta ainda trabalhar, mas é um trabalho contínuo, é um processo. Nós não podemos pedir a uma vítima não só de abusos, mas a uma vítima também de violência, seja o do que for, que esqueça o passado. Simplesmente podemos sim dizer o que é que eu vou fazer com o meu passado. Porque eu não sou responsável pelo que fizeram comigo, mas eu sou responsável por aquilo que eu faço com o que fizeram comigo. Então seria muito mais bonito eu ficar no meu cantinho quietinha, mas não. Eu vou de escola em escola a título voluntário, eu não recebo nada para fazer este trabalho e vou falar às crianças. Então enquanto associação já falámos a cerca de 16 mil crianças e graças a Deus esta semana recebi informações, porque nós dia 1 de outubro aqui em Portugal abrimos tudo, vamos abrir mais livros, as igrejas vão poder ter a capacidade máxima também. E as escolas já estão-me a convidar para novamente dar palestras e eu estou muito grata, eu até saltei de alegria, porque é algo que Deus está a usar a minha missão. E aí eu volto então à ilha onde eu vivi, porque é lá que eu tenho uma parceria para fazer palestras, e eu vou de propósito enfrentar cada sítio por onde eu passei estas agruras, quer igrejas, quer a casa onde eu vivi. E numa das vezes que eu fui à casa, eu olhei para o telhado, que tinha aquelas janelas que estão em cima do telhado, não sei se no Brasil tem, portanto nós temos a casa com o telhado, e um dos quartos é na parte do sótão e tem uma janela em cima no telhado. E era essa janela que eu estava aqui deitada no quarto, no chão, enquanto ele abusava de mim, eu dizia: Deus, tu estás a ver tudo através desta janela e não fazes nada. Então quando eu regresso lá, eu olho por fora da casa, porque devia estar a gente, e olho para a janela e digo: Deus, afinal tu tudo viste através daquela janela e tu farás a justiça certa. Eu entrego a vida deles nas tuas mãos, eu não quero justiça por mãos próprias, eu perdoo tudo o que eles me fizeram, tanto ele que fez o que fez e ela que se manteve no silêncio. Por isso eu te entrego eles na tua vida, abençoa a vida deles. E aí eu estou livre para não ter que orar mais por eles nesse sentido, porque eu já os entreguei nas mãos de Deus. O que tiver que acontecer, que seja na justiça de Deus e não na minha. O perdão serve para me libertar a mim. E aí, quantas são as vezes que nós pensamos aquela parte da Bíblia que diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E quantas vezes nós entramos no ministério super felizes. Uau, eu vou fazer isto, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Deus dá-nos uma missão. E muitas vezes o que é que nós respondemos? Pai, não, essa não é para mim. Olha, manda para o meu irmão aqui do banco ao lado, ele tem mais capacidade do que eu. Então, se nós não estamos disponíveis a 100% para nos entregarmos, não é eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não nos vamos pôr ao dispor de algo que nós sabemos que ou não queremos fazer ou achamos que o outro tem muita mais capacidade do que nós. E enquanto adulta, uma das coisas que eu tenho muita dificuldade é falar para adultos. Eu amo falar para crianças, mas para adultos eu tenho uma certa dificuldade. Mas Deus é quem capacita. Deus é quem nos dá toda a capacidade para ir avante, porque Ele está no comando. E quando nós pensamos nas pegadas na areia, que é um poema que eu gosto muito, quantas vezes nós refilamos e dizemos: Deus, tu és tão mau que me deixaste a caminhar sozinho na praia quando eu mais precisava. Minha filha, foi exatamente neste momento que eu chorei contigo, que a minha dor era tão grande contigo, e eu carreguei-te ao colo para aliviar as dores que tu tinhas
e ser eu a carregá-las. Como é que nós vemos essas pegadas na areia? Eu quero vê-las assim, exatamente no momento em que Deus me carrega no colo e me leva e diz: tu és minha filha amada, tu és a minha filha restaurada. Vai levar, eu creio, eu não me apercebi muito bem, mas creio que a Leila meteu o versículo que eu tinha aqui também em Jeremias, se não me engano, Jeremias 29:11, eu creio que a Leila pôs, não é esse, é o que fala para... E Deus tem planos melhores? Não, dar voz aos necessitados, aos mais vulneráveis. Esse eu coloquei de Provérbios 31:8-9. Exatamente, abre a boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Então, quanto mais as crianças que não têm voz, e é esta a missão que Deus me deu, e agora percebo o versículo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Podem pensar, mas não bastava apenas uma situação, uma vivência dessas traumáticas? Deus sabe, e eu aceito que Deus tem na minha vida. E a forma como Deus me está a usar para levar esperança a estas crianças, é um trabalho agridoce, já tive que sinalizar crianças, já tive que fazer denúncias de crianças sobre esta temática, mas também já tive bênçãos que Deus me deu. A oportunidade de ver crianças a serem retiradas das suas casas porque estavam a ser abusadas, ou mesmo crianças a dizerem: eu não vou permitir que mais ninguém toque no meu corpo porque eu aprendi que o que a pessoa está a fazer comigo é errado. Eu não vou salvar as crianças todas no meu país, mas uma a uma eu posso fazer a diferença. E é esta a diferença que eu quero fazer com a minha história. Eu poderia não estar aqui a falar, a primeira vez que eu falei a minha história assim tão abertamente foi com a Leila, numa live dela, há poucos meses. Mas aí eu decidi, o livro, a minha história está no livro. Então Margarida significa pérola, daí o nome pérola. E as pérolas são feitas, criadas de uma forma incrível. Eu fui ferida, mas Deus deu uma capacidade de ir trabalhando essas feridas, ir cobrindo, e hoje eu posso dizer: eu sou uma pérola. E tu? O que desejas ser na tua vida? O que desejas construir com a tua história? Não és responsável pelo que aconteceu, mas és responsável por aquilo que fazes com o que aconteceu. E o passado não te define. Enquanto sobrevivente, nós também podemos mudar o rumo da nossa história e fazer um belo quadro, nem que seja uma paisagem à beira-mar. Mas nós também, o Espírito Santo é suficiente para trabalhar na nossa vida, mas também é preciso que nós queiramos mudar, porque Deus dá-nos o livre-arbítrio. Então, queres mudar? Está nas tuas mãos. Amém, Margarida. Glória a Deus, né? Porque sua história sempre renova as nossas esperanças. Eu, como trabalho com prevenção ao abuso sexual infantil, nós somos aí, né, guerreiras desse exército da paz. Nós sabemos o quão danoso é as consequências, né? Mas não tem nada que aconteça na vida de um ser humano que Deus não tenha como intervir, restaurar, trazer novas, né, possibilidades. Eu acho tão lindo quando você fala assim: não é o que fizeram comigo, mas o que eu posso fazer, né, agora daqui para frente. Claro, você precisou de ajuda. Você destacou bem aqui que o processo não foi fácil, não foi nada assim tranquilinho, gente, não é assim instalar os dedos, né? Tem todo um processo, é realmente como uma metamorfose que a pessoa vai ter um sofrimento, né? A borboleta não vira borboleta sem sofrimento. E assim nós vamos buscando essas mudanças. Por isso daqui do tema, né, que a gente até, né, Luznet, a gente escolheu até do que a própria Margarida fez. Ela está agora com um grupo, né, Margarida? Fala aí um pouquinho do seu grupo para as meninas.
Eu juntamente com a escritora decidimos fazer um grupo normalmente são 12 participantes, onde é estudado, entre aspas, o livro Pérola, não estudar a história da Margarida, mas o que é que cada capítulo vai reverberar na minha vida, o que é que eu posso aprender através da experiência de que está ali, o que é que toca na minha história. E aí a cada 15 dias então nós temos esse encontro com a escritora, Carlete Castro é escritora, é uma amiga minha, onde eu lhe pedi que ela transformasse a minha biografia num romance, porque eu não era boa em escrita, e o livro está muito suave, está muito, há quem diga que está muito pesado, mas eu acho que está muito suave, mas muito bem escrito. E aí então nós temos o grupo quinzenalmente, às quartas-feiras, é aberto não, neste momento está fechado, mas havendo mais 12 participantes, poderíamos abrir um outro grupo, não está fechado, mas é preciso abrir, ter 12 participantes, e o único requisito é que possam adquirir 2 livros Pérola, um para vocês lerem enquanto estamos nos encontros e outro para oferecerem a alguém que achem que vá precisar de ser encorajada, porque o livro traz esperança. A história ao estar aqui no livro não é para vangloriar a Margarida de maneira nenhuma, antes pelo contrário, eu quero estar escondida, mas é Deus a dizer, e eu sei que este livro já trouxe muitas mulheres a vir ter comigo por via mensagem: Margarida, eu preciso falar contigo, eu quero te contar a minha história, incluindo uma senhora de 83 anos. Numa das palestras presenciais veio ter comigo e disse: Margarida, senta aqui ao meu lado. E eu fui e sentei. E ela contou uma história que tinha guardado há anos, desde os seus 12 anos, porque nunca teve coragem para contar a ninguém. E contou pela primeira vez a história à minha frente. E eu fiquei: uau, Deus, quantos mais anos são necessários uma vida ficar presa? Então, a tua história pode fazer diferença na vida de alguém. Investe em vidas. E este é o livro que pode trazer esperança para o silêncio, infelizmente, é amigo do abusador e inimigo da vítima. Então não vamos calar a nossa voz, vamos falar, gritar, fazer com que o grito das vítimas, das crianças que estão a ser abusadas, possa ser ouvido, algures. É verdade, Margarida, inclusive, a partir dessa sua participação aqui conosco, nós vamos, né, iniciar o próximo mês, é outubro, é o mês das crianças, né? É um mês dedicado ao Outubro Rosa também, mas é o mês das crianças. E nós vamos seguir com as 2 primeiras semanas de outubro falando sobre isso, prevenção ao abuso sexual infantil, como nós podemos agora ajudar, né, as crianças a saberem se proteger e realmente nem vivenciarem esses tipos de experiência, ou mesmo que sejam abordadas para tal, elas saberem como pedir ajuda. Então, essa é a nossa proposta para as próximas segundas, você aí já vai se programando, tá bom, meninas? Mesmo que você já tenha vivenciado esse tipo de situação, porque, olha, o abuso é qualquer romper, né, com respeito, com relação ao desenvolvimento sexual. Então, assim, não precisa ter toque físico para ser abuso. Como a Margarida falou no início, né, eu estou para aquela coisa mais violenta, mas muitos abusos existem que, às vezes, a pessoa acha que nem é um olhar malicioso, né, um espiar ali na porta, alguém tomando banho, isso tudo é abuso. Está ali desrespeitando o desenvolvimento sexual da pessoa. E a gente vai estar tratando sobre isso, tá? Fala, gente, para quem não me conhece, eu estarei aqui falando. Se você quiser mais informações sobre a prevenção do abuso sexual infantil, Margarida, você coloca aqui seu Instagram e eu também vou colocar o meu, para a gente poder estar ali, né, ampliando o nosso Exército da Paz também na rede social do Instagram. Lu, amiga, pode falar. Então, assim, quando eu vi a sua história, Margarida, pela primeira vez lá, você contando para a Leila, né, muito me emocionou, assim, de ver a fortaleza que você é
tá? E eu fiquei muito grata a Deus pela restauração da sua vida, tá? Você não é culpada, viu? Você não tem culpa nenhuma, tá certo? E Deus lhe restaurou, e a sua dor cura a dor de tanta gente, né? Que você faz com a sua dor, traz cura para um monte de gente. Já pensou aquela senhorinha com 80 e tantos anos, com aquele segredo guardado ali dentro dela? Quanto a dor não se arrastou ao longo de tanto tempo. E quando você veio ali e fez a escuta, certamente houve muita cura naquele coração. Então, Deus lhe abençoe, assim, muito, muito mesmo, que esse seu trabalho venha curar muita gente, mas principalmente venha prevenir. Então, aqui nós temos muitas mulheres e homens também que estão aqui, pais e mães. A gente vai trabalhar, né, de forma mais esmiuçada, né, Leila, essa temática, mas o que você diria, assim, para essas mães que ainda têm filhos pequenos? Que conselho, assim, você daria para elas nesse sentido de prevenção? Você, Leila, ou você, Margarida? Margarida, perdão, Leilinha, eu aqui perguntando para a Margarida. Não, mas antes de mais eu quero dizer, a Luz estava a dizer que nós não somos culpadas, eu não fui culpada, tu não és culpada. A culpa é somente do abusador, que tem todo o discernimento daquilo que está a fazer. Nunca uma criança é culpada, independentemente se diz que vestiu uma saia mais curta, independentemente se tinha um top mais curto, não é culpada. Não deixes que o inimigo te coloque isso na cabeça, não és culpada. E outra coisa, a história da Margarida é muito mais forte que a minha, não sofri nada ao pé dela. Não, as dores não se comparam, as dores amparam-se, as dores acolhem-se, independentemente daquilo que tenha acontecido, seja um toque nas mamas, seja algum toque mais leve, é uma dor, foi a tua dor, então vai trabalhar a tua dor e não permitas que ninguém diga, há dores piores, a tua dor é a tua dor e não se pode comparar dores. A dor é única, né, Margarida? É única, exatamente. Mas nós desde cedo podemos trabalhar com as nossas crianças, claro que isso é outro tema, mas desde cedo podemos ensinar as nossas crianças que há toques que só os pais podem dar para uma questão de higiene ou os médicos para uma questão de saúde, e o toque tem que ser rápido, não é um toque que vai limpar. Nós aqui nas meninas, vamos dizer os nomes certos, somos adultos que estamos aqui, mas a vulva nas meninas, o pênis nos meninos. Então, não é um toque de passar de levezinho, é um toque que tem que se ensinar a criança, que tem que ser um toque rápido para limpar ou para passar o remédio. Até vocês aí no Brasil têm uma música muito interessante que fala sobre isso. Então, ponham as vossas crianças desde cedo a ouvi-la, escutem, aprendam e cantem para as vossas crianças. Ensinar as partes corretas desde o início, mesmo que se diga os nomes infantis, o pepeca, o pipi, sejam os nomes que quiserem atribuir, mas ensinem sempre os nomes corretos. Meninas têm vulva, meninos têm pênis, atrás ambos temos o bumbum e as meninas têm as mamas, não é peitinhos, não é as mamas, porque vem mesmo de glândulas mamárias. Então podemos ensinar às nossas crianças o nome correto e ensinar que se alguma vez alguém tocar de forma que deixa a criança desconfortável, que deixa a criança a pensar muito, que deixa a criança triste, que dê coisas em troca do silêncio, dizer, olha, este é um segredo só nosso, não contas a ninguém. Então a criança tem logo que contar a correr, porque todos os segredos que são bons podem ser revelados. E todos os segredos que se forem maus não podem ser revelados e ainda ameaçam ou dão coisas em troca. São coisas muito simples que nós podemos trabalhar com eles. E vamos também trabalhar a questão das emoções, deixar que a criança desde cedo exteriorize aquilo que está a sentir. Porque nós como adultos muitas vezes temos a tendência, pá, estás a chorar, cala-te, pá, já chega. Vamos perguntar à criança, porquê que tu estás a chorar? Porque nós ao darmos esta capacidade à criança de se expressar, de dizer aquilo que está a sentir, mais facilmente ela vai
revelar aquilo que se passa com ela. E vai ter confiança no adulto e ensinar sempre à criança, aconteça o que acontecer, seja quem for, procura sempre um adulto da tua confiança para contar aquilo que tu sentes. São coisas mínimas, básicas neste momento, que isto dava uma palestra de mais de 1 hora à vontade, mas vamos estar atentos e acreditar nas nossas crianças. Uma criança, quando fala que está a ser tocada de tal forma, ela não tem como mentir. Ela vai falar isto porque está a vivenciar. Então nós, enquanto mães, por favor, estou a falar para as mães, enquanto mães, muitas vezes nós não acreditamos nos nossos filhos que alguma coisa possa estar a acontecer e podemos muitas vezes dizer, foi um sonho, foi um pesadelo, isso não é verdade. Vamos, mais vale errar por excesso do que errar por falta. Então vamos acreditar nas nossas crianças e dar o voto de confiança a elas e não ao adulto. Este é um erro crasso que nós adultos mães muitas vezes cometemos. Isso é verdade, é uma grande verdade, e você dar voz à criança faz com que ela se aproxime mais de você, né? Em qualquer situação. Então, nas próximas semanas a gente vai justamente destrinchar toda essa questão, porque o problema está posto, a gente sabe que mais de 80% dos casos de abuso infantil é realizado no meio intrafamiliar, com pessoas próximas, e então a gente não pode, né, fechar os olhos para essa realidade. A gente tem, como disse aí a mãe do Lemuel, né, do rei ali em Provérbios, que a gente ergue a voz, né, em favor do necessitado, do oprimido, para que a gente possa, de fato, ser voz de Deus nessas pessoas. Isaías 61 diz que o ungido do Senhor, aquele que é servo do Senhor, tira as correntes do aprisionado. Então, queridos, queridas, se você está vivendo alguma situação de abuso ou conhece, por favor, procure ajuda, tanto para você quanto para essas pessoas. E nós estamos aqui, né, para justamente ajudar uns aos outros nesse aspecto.